Diagrama de fase. Era 3 gráficos. Aí. Aí. Recém aqui? Isso. Matamos isso aqui ou não tava? Não. Não, começasse a falar. Bom, pessoal, pelo jeito a prova de vocês vai sair um tempo depois da prova da outra turma, viu, pessoal? Enfim. Pelas minhas previsões, deve sair na semana, sem ser na semana seguinte ao feriado na outra, ou na terça ou na quinta. Mas vocês estão mais atrasados, infelizmente. Vamos lá? É aqui que a gente está, né? Tá, só para que eu me lembre, pessoal, o que vocês fizeram na aula passada? O que a gente matou disso aqui? Quem é que foi a... Quem foi o... Ah, tu ligou o ventilador? Fui eu. O que nós fizemos disso aqui na aula passada? Como? O último, estudou a última imagem. Tá, nós olhamos, era legal. Você Só falou da proporção só, né? deu um zoom na diagrama de fase ali. Bom, seguinte então, para não perder mais tempo. Eu vou explicar, quem não entender me pare. Isso aqui é pesado, isso aqui é chato. Tá? Na verdade, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo controle de deslizamento, certo? Então a gente já viu como as coisas deformam e a gente está vendo... E nós estamos estudando a maneira de bloquear o deslizamento, estão me entendendo? Então, ou seja, reforço contra a deformação. Então não se esqueçam, a gente postulou que as coisas deformam basicamente por movimento de discordâncias. Tudo bem? E a gente está vendo agora de que maneira a gente pode controlar o movimento das discordâncias. A gente já viu o primeiro, né? Solubilização de um segundo elemento na rede. E agora a gente deve estar vendo o segundo. Precipitação de uma partícula de segunda fase. É isso? É. Não, desculpa, a gente ainda está no primeiro mecanismo, tá? Então só para relembrar e para não sair sem pé nem mão. Então nós temos 4 mecanismos de aumento de reforço de... 4 mecanismos deles. Solubilização do segundo elemento na rede, ou seja, colocar um elemento de liga, dissolver ele na rede, colocar no líquido, portanto o cara deve gerar tensão ou compressiva ou trativa e bloquear o movimento das discordâncias. Quem caminha é a interface entre a zona compressiva e a trativa, certo? Certo. Segundo deles, precipitação de uma partícula de segunda fase. Portanto, se tu largar alguma coisa lá no líquido e essa coisa passar o limite de solubilidade no teu soluto, soluto e solvente, e essa coisa passar o limite de solubilidade do teu solvente, a princípio essa coisa está sobrando, certo? Ela pode se unir completamente e virar algo que tu não queira, ou ela pode se unir de repente até com o teu solvente, só que daí ela não está mais solubilizada no teu solvente. Ela pode fazer uma ligação química com o teu solvente, que é especificamente o caso do carbono no ferro, certo? E te dar uma partícula de segunda fase, tudo bem? Essa partícula de segunda fase não deve ser algo ruim porque ela tem algo a ver com a matriz. Tanto que o exemplo que eu dei é que ela pode se ligar até com o teu solvente. Vocês estão entendendo? E fazer uma ligação química. Ela deve aumentar mais ainda a tua resistência mecânica. Por quê? Porque ela é maior do que um elemento dissolvido na rede. Tranquilo? Quem não entendeu o que eu estou falando? Terceiro, controle de grau. Necessariamente, quando as coisas solidificam, tu tem um crescimento e esse crescimento te gera diferenças de orientação cristalina, exatamente no contorno de grão. Portanto, para uma discordância caminhar, ela tem que vencer essa diferença de orientação cristalina. E mais ainda, como eu venho crescendo de ponta a ponta, eu devo ter uma interface tensionada ali. Portanto, para a discordância caminhar, ela ainda teria que ter potência para vencer a diferença de direções e mais a tensão do contorno de grão. Tudo bem? Deformação plástica é excesso de discordâncias. Na verdade, ele simplesmente te diz que se tu deforma lento, tu tem uma certa quantidade de discordâncias.
se tu resfria lento, tu tem uma certa quantidade de discordâncias, elas existem. Por outro lado, se tu aperta isso aí, tu aumenta em 7 vezes essa quantidade de discordância, portanto aumenta muito mais. Portanto, como algumas se repelem e outras se atraem, a princípio a tua discordância pode não andar. Portanto, deformação plástica aumenta a tua resistência mecânica por gerar um excesso de discordâncias, que nem sempre se somam. Na verdade, na maioria das vezes elas se repelem, certo? Certo, vamos embora. Então a gente viu o que era a solubilização do segundo elemento na rede, tá? Então aqui, eu não entendi muito bem esse gráfico, mas ele basicamente está te falando que para um material genérico, por exemplo, um reforço com um segundo elemento de mesmo tamanho, tu teria que colocar muito elemento, ganhar forças em resistência mecânica. Tudo bem? Por outro lado, se esse teu elemento for maior, certo? Mas não pelo maior que ele está colocado aqui, mas pela diferença de tamanho. Ele te coloca um elemento maior e tu coloca uma quantidade bem menor dele, certo? E está ganhando em resistência mecânica. Por quê? Porque ele está comprimindo a tua rede. Daí o terceiro caso, ele te mostra um elemento menor, em que tu adiciona quantidades muito menores e está com um grande aumento na resistência mecânica. Por quê? Porque ele é menor ou não? Por causa da diferença de tamanho, foi isso que a gente viu. Nada a ver com esse ser maior ou aquele ser menor. A minha diferença de raios é muito maior, certo? Portanto, a minha zona tensionada é muito maior. Senhores? Isso aqui a gente já viu, vamos bater, vamos passar e chegamos aqui, certo? Então agora nós vamos ter que entender esse gráfico. E eu estava tentando explicar para vocês o que era de baixo, é isso? Então vamos lá. Aquilo ali, cara, que eu faço eu prefiro bala de morango. Vamos lá. Basicamente aquilo ali é um diagrama de fase, tá, pessoal? O que eu tenho ali? Vamos lá. Então aí, pessoal, isso aqui é um binário chumbo-estanho, prestem atenção. Sério, isso aqui é importante. Nós vamos ficar 2 ou 3 meses vendo essa matéria. É um binário chumbo-estanho. 100% de chumbo, 100% de estanho. Tudo bem? Bom, basicamente o que eu tenho aqui? A minha fase líquida. Esse daqui é o meu ponto de fusão de quem? E esse é o meu ponto de fusão de quem? Portanto, acima desse cara todo mundo está líquido. Por que existe um ponto onde a minha temperatura de solidificação é menor? Que seria o ponto ideal. Porque é uma... Tá, que bom que eu não falei isso então. Na verdade, tu está numa quantidade ideal de chumbo estanho, principalmente em função dos seus raios atômicos, certo? Então, na verdade, tu vai ter a mistura ideal dos dois componentes, certo? Aqui, eles estão em solução sólida ou não? Porque existe uma certa quantidade de chumbo que cabe no estanho e uma certa quantidade de estanho que cabe no chumbo. O resto te gera o quê? Na verdade, assim, ó. A gente tem que... Vamos começar por outro lado. Eu estou adicionando estanho ao chumbo. Adiciono até o limite de solubilidade. Se eu adiciono mais estanho ao chumbo, quem eu tenho agora? Estanho no chumbo. Não. O chumbo no estanho. O chumbo no estanho. Certo? Então, a princípio, se eu estou aqui, eu tenho um solúvel no outro. Se eu estou desse lado, eu tenho outro solúvel no um. Se eu estou só desse lado, eu só tenho o outro solúvel no um. Se eu estou só desse lado, eu só tenho um solúvel no outro. Se eu estou no meio, quem eu tenho? Tens o teu material. De novo. Se eu estou aqui, abaixo do limite de solubilidade de A em B, quem eu tenho? A em B. Eu tenho B, basicamente. B com A dissolvido, certo? Tudo bem? Eu não vou chamar isso de B porque não é B. Tranquilo? Vou chamar de beta, pode ser? Basicamente, quem é que eu tenho aqui? A em B. Se eu estou aqui, quem é que eu tenho? B em A. Certo? É A. Eu vejo A, mas eu não vou chamar de A porque não é A. Tem B, concordam? Então, quem é que eu tenho aqui? Alfa. Certo? Então, beta, alfa. No meio? Alfa mais beta. Certo? São miscíveis ou não? Sim. Não, são duas fases. Um é alfa e outro é beta. Concordam? Então, eu sempre tenho alfa e beta. Quem eu tenho se eu estou aqui um pouco à direita de beta? Perfeito. Mais alfa do que beta. Portanto, o que eu posso pensar? Que eu tenho grãos de alfa. Estão me entendendo ou não? E alguns grãos de quem? Beta. Não. Alfa mais beta. Alfa e beta. Da mesma maneira, se eu estou aqui
um pouco à direita, um pouco à esquerda, esquece, um pouco do lado do beta. Quem eu tenho? Grãos de beta e grãos de alfa mais beta. Isso a gente tem que entender. Tá? Quem não entendeu? Rapidinho. E esses grãos de alfa mais beta, eles vão crescendo à medida que aumenta quem? Que aumenta a tua proximidade da porcentagem ideal. Por quê? Porque na porcentagem ideal, quem é que tu tem? Só grãos de alfa mais beta. Certo? Então, se eu estou aqui, grãos de alfa e alfa mais beta. Se eu venho crescendo, aumenta a quantidade de quem? De alfa mais beta. Certo? Até que eu chego a ter o quê? 100% de alfa mais beta. E se eu venho para a direita? Beta mais alfa mais beta. E se eu continuo? Isso. Quem não entendeu? Meio tem alfa e beta, ideal ali. O meio tem alfa, beta e delta. Só um pouquinho, meu verdade. Se eu estou à esquerda disso, quem eu tenho? Mais do componente daqui. Grãos do componente daqui. Se eu estou à direita disso, eu tenho grãos do componente daqui. Certo? Então não tem muito o que falar. Se nós pensar só em beta, da esquerda para a direita, beta, para cá, beta mais grãos de alfa mais beta, menos beta mais grãos de alfa mais beta, nada de beta, só grãos de alfa mais beta, concorda? Chegou para cá, grãos de alfa mais beta, grãos de alfa, mais grãos de alfa, menos grãos de alfa mais beta, grão só de alfa, e no final só quem? Hã? Só alfa. Não, se é no final não tem mais alfa. Só A, ou B, não sei se é o que está no jeito. Entenderam ou não? Então, elemento químico fase alfa. Fase alfa, elemento químico fase alfa. Tudo bem? Menos grãos de fase alfa, mais grãos de alfa e beta. Meio não, desculpa. Ideal. Só grãos de fase alfa mais beta. Para a direita. Eu estava em alfa, né? Eu estava em beta. Para a direita. Tanto faz. Para a direita. Está aumentando a quantidade de grãos da outra fase. E diminuindo a grãos de alfa mais beta. Tudo bem? Vai aumentando até que eu chego só nos grãos da outra fase. Certo? E até que no final eu chego só a quem? Ao outro elemento. Certo? Beleza. Importante saber isso aí. Quem tem mais resistência mecânica? O eutético. Isso aí nós chamamos de eutético. Essa distribuição fisicamente ideal de alfa e beta é o que nós chamamos de eutético. Certo? Corretamente falando, é o teu menor ponto de fusão dessa liga. Certo? E é a liga de maior resistência mecânica de todas as composições químicas desta liga. Certo? Portanto, a maior das resistências mecânicas. O que tu tem ali? Tu tem reforço por precipitação de uma segunda fase ou não? Não. O nome que se dá é reforço por precipitação do eutético. Precipitar uma segunda fase seria o que, na opinião de vocês? Tá ao lado daqui, tem mais de um, só tem um deles que sobrando. Quase isso, bro, quase isso. Tu não tá bem certo, até porque eu não ensinei tanto assim ainda, mas deve ser para um dos lados, tu concorda? Só que tu pensa bem, ó. Prestem atenção em mim, por favor. Se eu tô aqui, eu só tenho alfa. Quando eu chego um pouquinho para a direita, eu começo a crescer o tético. Concordam ou não? Portanto, imediatamente um pouquinho para a direita do meu alfa, eu já tenho precipitação de quem? Do eutético. Crescimento, portanto, o meu reforço ali já é pela presença de quem? Hã? Do eutético. O que seria uma segunda fase? Quando sobra demais de um deles. Como? Quando não vai ser solúvel mais. Né? Como é que é? Só o beta no alfa, não no formato do eutético. Vocês estão me entendendo ou não? O eutético, além de ele ser a composição ideal, ele tem um formato ideal. Tranquilo? Em algum lugar, antes de eu formar esse formato ideal, eu posso ter só beta reforçando o alfa. De uma forma diferente do eutético. Estão me entendendo?
Não, se a forma está diferente, não deve bater a mesma quantidade. Tá? Portanto, o que ele chama de reforço de partícula de segunda fase é o aparecimento do beta no alfa. Tudo bem? Não no formato ideal, mas está aparecendo. Então eu estou só reforçando pela segunda fase beta. Tudo bem? Então, nesse diagrama dali de baixo, quem eu devo ter, pessoal? Eu devo de ter reforço pela... Qual dos primeiros reforços que eu tenho? Estou mudando completamente a aula de vocês em relação ao outro turno. Qual o primeiro reforço que eu tenho ali? Saindo de 100% de chumbo. Traduz isso para mim, bro? Não, traduz em termos de aula ali. É reforço pela presença... Não. Pela presença de estanho do chumbo. Não é a segunda fase. De beta em alfa. Não. de grau? Não. Primeira coisa que eu tenho é o quê? Segundo elemento. Hã? Segundo elemento na rede. Segundo elemento na rede. O que eu tenho? Qual é a minha rede? Quem é a minha rede ali no inicinho? Chumbo. Chumbo, isso aí, não sei. Chumbo. Tá, chumbo, fechou? Tá, qual é o meu primeiro reforço que eu tenho no chumbo? Colocar o estanho nele, certo? E até o limite de solubilidade, como é que o estanho está? Hã? Não, líquido não existe líquido. Até o limite de solubilidade, como é que o estanho está? Não, na verdade o estanho fica substitucional. Mas tudo bem, ele está solúvel no chumbo, vocês estão me entendendo? Portanto, eu tenho um reforço do chumbo pelo estanho. Concordam ou não? Sim. Chumbo é um elemento, não é? Estanho é o quê? É um outro elemento, portanto eu tenho solubilização de um segundo elemento na rede. Vocês estão me entendendo ou não? O próximo reforço que eu tenho, quem deve ser? Qual a segunda fase? O chumbo mais alfa mais beta não. Qual é a segunda fase? Hã? Não. Qual é a segunda fase? É o aumento de estanho do chumbo. Não, fase é outra coisa. É ligação de estanho quimicamente no chumbo. A segunda... Então vamos de novo, me entendam, por favor, o mapa não devia ter saído agora. O que eu tenho? Eu tenho uma fase só até o limite de solubilidade. Vocês concordam? Qual é a fase que eu tenho até o limite de solubilidade? Alfa. Alfa. O que vai variando ao longo do limite de ao longo da composição química antes do limite de solubilidade? Não. A quantidade de beta. Lá no 0% do estanho que eu tenho? Chumbo. Certo? O meu limite de solubilidade hipotético é 10% de estanho. Tudo bem? O que vai variando de 0 a 10% de estanho? A quantidade de estanho. Concordam? Mas qual é a fase que eu tenho ali? Alfa. Alfa. O que vai variando na resistência? Vai aumentando ou não? Tem que aumentar. Por quê? Hã? Não. Porque eu estou colocando mais estanho. Mais elemento na rede. Concordam ou não? Beleza. Todos entenderam? Então, ali eu tenho reforço por um segundo elemento na rede. Certo? Depois, quem é que começa a precipitar agora? Quantas fases eu tenho, Marcelo? Até agora? E agora tem uma. Até agora eu tenho uma. Que é quem? Alfa, concorda? Beleza. Passou daí, qual é? O que vem agora? Vem chumbo puro ou não? Não, quem é que vem? Chumbo mais estanho. Vem chumbo mais estanho. Mais alfa. Do outro lado, concorda? Sim. Portanto é uma outra fase, concorda ou não? Sim. Quantas fases eu tenho agora? Duas. Alfa e... Alfa mais beta. Não. Isso que tu tem que entender. Por enquanto eu só tenho alfa e beta. Porque a quantidade de beta ainda não é suficiente para ficar Somado. na forma ideal. Vocês estão me entendendo? Então, na verdade, o que eu vou ter no início? Grãos de alfa e reforços de beta. Vocês estão me entendendo ou não? Portanto, eu tenho reforço pela presença de uma partícula de segunda fase. Quem é a partícula? Não. Quem é a partícula de segunda fase? É o estanho. Não, estanho é um elemento. Vamos de novo. Vem que atrás do próprio processo. Paciência, meu papel é ensinar. Vamos zerar de novo. Vamos lá no chumbo. Tudo bem? Coloquei estanho no chumbo, abaixo do limite de solubilidade. Quem eu tenho, Júlio? Então vamos, cara. Precisa ter isso aí. Eu estou colocando açúcar no café. Quem eu tenho?
Café com açúcar. Café doce. Não, café com açúcar não. Café doce. Então são coisas diferentes, cara. É sério. Tu tem café doce, então eu estou colocando estanho no chumbo. Quem eu tenho? Uma fase que eu chamo de alfa. Certo? Que não é estanho, que não é chumbo. Que é estanho no chumbo. Quando eu mais aumentar a minha quantidade de estanho, mais resistência mecânica eu tenho. Por quê? Tá adicionando mais alimentos na rede. De estanho, porque eu vou aumentando a quantidade de estanho. Portanto, mais reforço pela presença de um segundo elemento. Certo? Passei do limite de solubilidade. Tudo bem? Beleza. Agora eu tenho 11% de estanho. Tranquilo? O que está acontecendo com esse estanho que está sobrando em 1%? Ele é uma segunda fase agora. De quem? De chumbo no estanho ou não? Agora ele é uma fase beta. Que é a mistura de quem? Chumbo no estanho. Do chumbo no estanho. Por quê? Tem mais estanho e chumbo. Isso. Que agora sobrou lá do outro lado. Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho grãos de alfa, que é quem? Estanho no chumbo, certo? Reforçados por quem? Por beta, que é quem? Chumbo no estanho. Vocês estão entendendo ou não? Então, eu tenho grãos de alfa reforçado por partículas de beta. Por que partículas de beta? Porque eu não tenho tanto beta assim, velho. Vocês estão me entendendo? Tudo bem que naquela bolinha eu tenha 98% de quem? Que eu preciso que vocês entendam. João, me ajuda. Vamos lá. Nessa bolinha de beta, quanto por cento de estanho eu devo ter? Nossa, um pouquinho. Não, tem muito estanho. Eu tenho um balde de estanho. 98% de estanho. Pô, como é que eu tenho 98% de estanho se eu só tinha 11% de Porque estanho? passou do limite de solubilidade. Tá, mas como é que eu tenho na bolinha 98% de estanho se eu só tinha 11 adicionado antes? Que já passou. Porque o resto do estanho. Não se mistura mais. Não. Porque na bolinha eu tenho 98% de estanho, mas eu só tenho 1% de bolinha. Vocês estão entendendo? É isso que vocês precisam entender. Eu tenho pouca quantidade de beta, que é um troço estupidamente cheio de estanho. Mas nesse beta eu estou estupidamente cheio de estanho. Só eu tenho poucas delas. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, o que eu tenho? Alfa e reforço de beta. Quem é beta? Estanho no chumbo agora. Não, desculpa. Chumbo no estanho. Certo? Então, até começar a ver o eutético, a quantidade desse beta é grande ou é pequena? Pequena. Pequena. Quando a quantidade é suficiente para formar o eutético, eu deixo de ter reforço de alfa. O que eu passo a ter? Reforço por grãos de alfa mais beta. Aí já é um reforço muito maior, porque aí já é o aparecimento do eutético. Estão me entendendo ou não? Quem não entendeu? Onde é que tá o negocinho? Pessoal, então vamos tentar olhar isso aqui, ó, pessoal. Na verdade, líquido, vamos olhar para cá. Todo mundo líquido. Quando eu chego nessa temperatura aqui, o que acontece? E baixo mais a temperatura, o que vai acontecer? Solidifica. Qual é a estrutura que eu tenho? Qual é a microestrutura que eu tenho? Agora tem eutético. Sim, e quanto do eutético? O que eu tenho aqui nessa? 100% de grãos de alfa mais beta. Certo? Se eu estou aqui, quando eu chego nessa linha, o que eu tenho? O alfa mais beta tem metade de alfa. Não, não falei isso. Não, Não proporção. falei isso. Proporção. Tá? Mas ele é o ideal. Porque se ele fosse metade, como é que ele poderia ser metade de alfa e metade de beta, pessoal? Só se os elementos fossem iguais. Né? Só se os elementos fossem iguais. Senão seria impossível. Os elementos não são iguais. Tá? O que é? Então, 100% desse grão de alfa mais beta, certo? Qual é a quantidade de estanho que eu tenho aqui? Zero? Não misturado? 39. Quantidade de estanho. Quanto eu tenho de estanho em peso? Não sei.
61,9, tá aqui, ó. Ah, não enxergo. Tá? Não, tudo bem. Suficiente para não saturar ainda. 61,9 é o que ele está te mostrando. E quanto que eu tenho de chumbo? 39. O restante. Certo? E as quantidades, não sei, vamos ver. Isso aí a gente vê depois. Tá? As quantidades do alfa e do beta, mas de chumbo e isso a gente tem que saber. Se eu estou aqui à direita, quem é que eu for? Alfa mais beta. Não. Forma alfa. Mais líquido, né? Poucas partículas de alfa mais. Alfa mais líquido. Quem é que eu formo ali, velho? Sim, alfa com a cor de beta. Difícil. A alfa mais alfa e beta. Aqui quem é que eu tenho? Líquido. E aqui? Alfa mais líquido. Alfa mais líquido, tem que ser um sólido mais líquido. Pô, não é mágica. Qual é o único ponto em que imediatamente eu venho do líquido para o sólido? É no eutético. Nos outros, o que tem que acontecer? Tem que passar por um líquido. Por que tem que passar por um líquido? Fazer isso. Porque a quantidade não é a ideal. Vocês estão me entendendo? Só na quantidade ideal que eu venho do líquido e todo mundo vira sólido. Porque é o ideal. Vocês estão me entendendo? Eu estou na quantidade ideal em relação aos pontos de fusão. Para qualquer lado dali, eu tenho que nuclear primeiro um sólido e o resto ficar líquido. Vocês estão me entendendo ou não? Isso porque o ponto de fusão dos elementos são diferentes. E por que eles são diferentes? Então, tanto para cá quanto para cá, o que eu tenho que acontecer? Um sólido e um líquido. Um sólido e um líquido. Daí, quando eu baixo a temperatura, o que vai acontecer? Solidificar. Quando eu baixo mais naquela zona, o que vai acontecer? Mais sólido do que líquido. Mais sólido do que líquido. E se eu baixo um pouquinho mais? Ainda mais sólido. Mais sólido do que líquido. Todos concordam ou não? Concordam, velho? Do lado direito a mesma coisa. Concordam ou não? Bueno. Esse último líquido que solidificar vai ser quem? Segunda fase. Está concluindo a segunda fase. O eutético. O último líquido que solidificar vai ser o eutético. Portanto, quanto mais perto do eutético eu tiver, Mais sólido. Mais eu Mais rápido. na verdade, o que tu pensa aqui, ó? Dá uma olhadinha. Eu formei um pouco de sólido e sobrou bastante líquido. Concorda? Agora aqui, pô, eu já estou lá perto. Tu tá me entendendo? Eu formo um pouco de sólido e sobra muito líquido ou não? Não. Tá? Então, na verdade, quanto mais perto do eutético eu tiver, provavelmente menos líquido vai me sobrar para solidificar depois. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim. Ou seja, quanto mais do eutético eu tiver, mais perto do eutético, mais do grão eutético eu vou ter. É esse o princípio da coisa. Estão me entendendo? Então, se eu tiver aqui, ó, menos grão eutético. Se eu tiver aqui, menos grão eutético. Certo ou não? Vou aumentar isso aí que nós vamos ter que entender esse troço. Melhorou? Tá bom. Agora me expliquem o reforço por partícula de segunda fase. Vai chegar um ponto que a solubilidade não vai ser mais solúvel. Não, tem que olhar lá. Quem me explica aqui então? Entre o verde e o outro. Entre o verde e o final. Por quê, velho? Que ainda não tem o eutético. Por que não tem eutético? Ela tem reforço de beta. Não, tá errado. reforço de beta, mas não tem o suficiente. Tem que ter reforço de beta. Se eu passei da solubilidade, eu tenho que ter beta. Muito beta. Não, chutando, Marcelo, segura. Vamos começar de novo, então. Todo mundo líquido. Estou na composição ideal. Quem é que vira? Um sólido uma vez só. Eutético. Tudo bem? Estou fora da composição ideal. Quem é que aparece? Sólido. Qual sólido? Alfa. Baixo mais a temperatura, mais alfa. Concordam? Sim. Mais a temperatura, mais alfa. Chegou aqui, o que acontece? Solidifica o último Hã? Alfa mais alfa. Sobrou uns. Isso. Agora eu ainda tenho o que aqui?
Quais as duas fases que eu tenho aqui? Alfa mais Hã? alfa mais líquido. Isso é Não, fase. alfa. Não. Aqui, ó, antes de passar a linha. Quais as duas fases que eu tenho? Alfa mais líquido. Alfa mais líquido. Não é isso que ele está dizendo ali, não é o que está escrito ali, velho? Alfa mais líquido. Só desliga aí. Desculpa, Não, não tem problema. só com os livros, eu acho que. Vamos lá. Desculpa, Alfa mais líquido. Tudo bem? Baixei um pouco mais a temperatura, o que o líquido vira? Sólido. Qual? Eu tenho. D. Eu tenho reforço por segunda fase aqui ou não? Não, eu tenho reforço pelo eutético. Quem é o eutético? O grão de alfa mais beta. Vocês estão me entendendo? Tá, agora vamos para o outro lado. Beta mais líquido. Baixo mais beta. Baixo mais beta. Quando chega quase na linha, quais as duas fases que eu tenho? Beta mais líquido. Quando o líquido transformado vai virar o quê? Eutético. Tanto faz, é beta mais... Tá, eutético. Então qual a minha estrutura? Grãos de beta e grãos de alfa mais beta. O eutético já me for, concordam? Tem o reforço do beta por alfa ou não? Não. Não, eu tenho o reforço da liga pelo eutético. Vocês estão me entendendo? Tudo bem? Agora vamos para o reforço por segunda fase. Onde que ele acontece? Vamos vir para cá, pessoal. Ó. Líquido, concordam? Sim. Aqui. Alfa mais líquido. Alfa. Certo? Quando chega aqui? E quando chega aqui? Alfa mais beta. Não. Alfa mais beta. Por que não? Porque não teve líquido. O líquido já foi. Tá me entendendo, Clisman? Na verdade estava todo mundo alfa. O que aconteceu agora? Baixou o limite de solubilidade. Quem é que tem que sair para fora? Líquido. Não. O estanho. Só que quando o estanho sai, o que ele faz? Ele pega o chumbo e vira beta. Vocês estão me entendendo? Mas agora o que eu tenho? Eu tenho no estado sólido o beta aparecendo em cima de quem? Do alfa. Mas como eu não tinha líquido, Clisman, ele não está naquela careta bonitinha. Tu tá me entendendo? O que eu vou ter no final das contas, então? Grãos de quê? De alfa. Grãos de alfa reforçados por quem? Grãos de beta. Não, por grãos de beta não. Por beta. Por que eu não faço grãos de beta? Porque eu nunca passei no líquido. Na verdade era um grão cheio de estanho que não cabe mais estanho. Portanto eu mando o estanho para fora. Vocês concordam comigo ou não? Mando para fora dele, para tudo quanto é lugar. Sei lá, ele não consegue caminhar tanto assim, estão me entendendo? Não ao ponto de formar um novo grão. Então ele fica em cima do alfa. Entenderam ou não, pessoal? Se eu posso chamar de grão, eu chamo o que, professor? Então, é Partícula de segunda fase. Porque não é um grão de beta. Tu tá me entendendo? É um grão de alfa com bolas de beta lá dentro. E isso é, Marcelo, a tal partícula de segunda fase. Ela é a mesma. Hã? Bolas de beta ou bolas de beta? A partícula é beta. Tá? Então, na verdade, o que eu tenho? Um reforço do grão de alfa pela presença de beta. Estão me entendendo ou não? Por favor, pessoal, levante a mão quem não entendeu. Não é vergonha não entender, tio. Bora. Então, daqui até aqui, eu tenho reforço pelo quê? Pela partícula de segunda fase. Certo? E aonde mais eu tenho reforço pela partícula de segunda fase? Alfa beta. Daqui até... Até o começo da fala. Daqui até aqui eu tenho reforço pela partícula de segunda fase. Entenderam ou não? Daqui até onde eu tenho? Até os. Eu tenho que eu faço. Daqui até aqui eu tenho reforço pelo eutético. Aqui eu só tenho eutético. Tá? Então tá, pessoal. Vocês entenderam? Entenderam. Me expliquem esse gráfico aqui então. Vamos lá. Hã? O que tem aqui, pessoal? O que está escrito aqui?
Tá, aqui então é reforço por solução sólida, concordo? Que é quem? De quanto a quanto? Até 20 ali, mais ou menos, um pouquinho. Isso daqui em que temperatura tá? Abaixo da confusão. Isso aqui tá abaixo do ponto de fusão? Não, tá sólido. Sólido é abaixo do ponto de fusão. Isso daqui está variando com a temperatura. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é um diagrama de fase. Fases presentes de acordo com a composição da liga para várias temperaturas. Isso daqui é um gráfico de quê? Tensão por porcentagem de elemento de liga. Então tem que ser uma temperatura fixa. Como é que vai ser abaixo do ponto de fusão? Onde é que tem temperatura aqui? Alguém está enxergando ou não? Se não está, tem que ser para uma temperatura fixa. Concorda ou não? Para qual temperatura ele colocou? Para a temperatura ambiente, senão não tem sentido. Certo? Senão ele teria que indicar a temperatura. Então, para a temperatura ambiente, de quanto a quanto vai o reforço por solução sólida? Nem que a vaca... Não. 10 a 20. Não. Todos errados. Não. O reforço por solução sólida só acontece quando eu tenho só quem? Se é só chumbo, não tem reforço, é chumbo. Rotético. Quando está só o alfa, só aí eu tenho reforço por solução sólida, do estanho no chumbo. Até quanto eu tenho só alfa em temperatura ambiente? Até o... Não, isso é o que eu falei para explicar. Ali 20. Aonde 20, velho? Ah, tá olhando pra baixo. Mas eu te falei que eu estou em temperatura ambiente. Concordo? Então só até 2, eu acho, não é? É. Vamos de novo. Tem temperatura aqui ou não? Não. Se não tem temperatura, isso aqui tem que ser uma temperatura única. Igual. Ambiente. Ambiente. Eu não ia falar isso aqui em 90 graus Celsius. Até poderia. Mas teria que botar aqui. Isso aqui é 90. Isso aqui é 500. Tem sentido eu fazer o ferro a 500 graus? Não. Tem sentido eu falar da temperatura ambiente. Então, isso daqui é um gráfico de resistência mecânica à temperatura ambiente. Concordam ou não? Sim. Tá. O que ele está falando aqui? Ó? Tu tem 3 zonas. A zona de reforço por solução sólida. Concordam ou não? A zona de reforço por dispersão de beta. O que é reforço por dispersão de beta? Fala alto. Quando sobe estanho, ele se liga com um pouco de chuva, forma beta. E forma beta. Portanto, é o reforço por a partícula de segunda fase. Concordam ou não? Sim. Então, reforço por solução sólida, reforço por segunda fase e reforço por quem? Pelo eutético. Tudo bem? De quanto a quanto em termos de composição química de estanho eu tenho reforço por segunda fase? 0, 3, 2, 20. Quando passar um pouco do 20%, Não? Hã? 0 a 20? Por que 20? Mas conta pra mim, vamos ver. Não, 0, 2. Onde é que o 20 aqui? é 0 a 2. É, mas o gráfico de cima é o mesmo de baixo. Ele é o reflexo de um pro outro, entendeu? Então o que ele está te mostrando? Que aqui eu tenho reforço por solução sólida e aqui por dispersão de beta. Vocês estão me entendendo? De 0 a 20, Não. 19,2 na verdade. Quem eu tenho de 0 a 19,2? Qual reforço eu tenho? Não, eu tenho os dois. Eu tenho reforço por solução sólida lá no comecinho e reforço por segunda fase, até 19. E o reforço só por solução sólida, onde que está? De 0 a quanto de estanho? 2, 3. 2, 3, não sei. Mas é só até aqui esse pontinho, ó, onde cabe o estanho. Vocês estão entendendo? Por que não é 19,2? Aqui eu tenho só alfa ou não? Sim, mas eu tenho a temperatura de sei o quanto. Vocês estão me entendendo? A gente está falando de temperatura ambiente. Em temperatura ambiente, até quanto eu só tenho alfa? Hã? 2, 3, não sei. Em temperatura ambiente, o alfa só vai até aquela linhazinha ali, estão vendo?
Tá vendo melhor aí ou não? Não estão vendo porque não imprimiram a matéria. Agora eu vou me inflar. Então vai até ali, até 2%. De 2 a 19,2, o que eu tenho? Aí sim. Reforço. Dispersão do elemento beta. De 2 a 19,2 eu tenho reforço por quem? Segunda fase. Concordam? Quem é a segunda fase? Beta. Beta. Tá? E? Então, aqui ó, a temperatura ambiente que eu tenho, beta. Por que eu tenho beta aqui, a temperatura ambiente? Alfa e beta, grãos de alfa e beta. Porque de novo, ó, pessoal, eu vim descendo a temperatura, descendo, todo mundo alfa, concordam? Sim. Agora o que acontece aqui? Eu mando estanho para fora que vira beta, concordam? Então, o que acontece? Eu tenho grãos de alfa e bastante bolas de beta. Muito mais do que eu tinha aqui, concordam? Mas ainda são bolas de beta. Se eu tivesse aqui para a direita, eu ainda teria bolas de beta ou não? Não, perfeito. Aí eu já estaria de 19 a 61 no reforço pelo quê? Entende? Então é isso que eu tenho aqui, ó. Tem uma olhadinha, ó. De 0 a 2, reforço pelo quê? Dispersão sólida. De 2 a 19,2. 19,2 a 51. Eutético. certo? Pro outro lado, o Eutético. que cai agora? Porque está diminuindo a quantidade de quem? Eutético, portanto está diminuindo a resistência mecânica. Concordam ou não? Sim. Pessoal, isso vai vir, pessoal. Eu sei que vocês estão com problema nessa turma pela divisão de aulas. Está muito ruim para vocês. Segunda, quinta, sábado e domingo. Vocês vão ter que gramar, pessoal. Eu estou rendendo um pouco mais com a outra turma pela proximidade. Então, se liguem. Agora me digam aqui, ó. Diminuição pela presença de quem? Menos eutético. Menos grãos eutéticos, tudo bem? Aqui, o que é essa zona reta aqui? Segunda fase. Qual fase? Em quem? Em grãos de beta. Perfeito. Todos concordam ou não? Yeah. Por que não tem o reforço por solução sólida? Já tem 10 elementos. Hã? Já tem 10 elementos. Não. Por que não tem reforço por solução sólida do lado de lá? Talvez o chumbo não caiba no estanque. O chumbo talvez não caiba no estanque para ficar como reforço por solução sólida. Não cabe chumbo no sangue, realmente. Vocês concordam ou não? Por que ele disse isso? Por que ele disse talvez? Por que ele não disse que não cabe? É porque foi mais forte. Pode, primeiro. Vai ser? Por que não cabe? Porque o raio atômico não é um. O gráfico está mostrando isso. Onde que o gráfico está mostrando isso? Porque o Porque a temperatura ambiente, ó. Não pega o bagulho ali. Pessoal, não fiquem se abrindo, pessoal. Vamos lá. Eu tô tentando trazer todo mundo pra aula, galera. Pra mim era muito mais fácil dar Miguelão, botar na prova e ralar, velho. Vamos lá. Aqui, ó. Não cabe, não tem ali, ó. O troço não vai até embaixo. Vocês não estão enxergando ou não? A temperatura ambiente não tem solubilidade de um no outro. Certo? Só tem solubilidade aqui, acima de... Pega quantos graus? Tá, pessoal? Bom, o que é hipoeutético e hipereutético? Hipo antes, hiper depois. É, para esse caso, né? Mas na verdade o hipoeutético é abaixo da composição do eutético na escala que está desenhada. Vocês estão me entendendo ou não? Qual é a escala que ele desenha? Ele desenha só o estanho. Se ele tirasse o chumbo daqui, estaria certo ou errado? Hã? Não, se ele tirasse o chumbo, estaria errado. Certo?
Na verdade, ele só botou o chumbo aqui para dizer que a liga é de quem? Chumbo e estanho. Mas qual é a escala que ele está usando? De estanho. Então, o hipoeutético, o hipoeutético é a esquerda do eutético para a escala do chumbo, do estanho, desculpa. E o hipereutético é acima do eutético para a escala do estanho também, que é ela que está aparecendo. Então, hipo e hipereutético, certo, pessoal? Aquele é para cá, menos quantidade de estanho e por isso que é hipo. Isso. Mais. Só que eu posso inverter, eu posso colocar a escala aqui como sendo quem? Chumbo. Poderia colocar Chumbo. estanho e chumbo aqui com ela aqui. Não, eu poderia começar a fazer isso aqui como sendo 0, 20, 40, 60. Aí só ia inverter. Aí só ia inverter. O hiper eu estaria aqui e o hipo aqui. E o gráfico de cima, quem me explica? Não, sou eu que estou te perguntando. Os limites de solubilidade no estanho no chumbo e do chumbo no estanho. Os limites de solubilidade estão aqui, ó. 2% e 0. Aquele gráfico ali também, a temperatura. Aquilo ali tem que ser numa Vocês conseguem entender? Vocês vão ver gráfico a vida inteira, pessoal. Tu não pode botar mágica no gráfico. Se não aparece informação, tem que ser numa temperatura constante. Então aquilo tem que ser numa temperatura e numa pressão constante, não vai variar. Aquilo ali também é a temperatura ambiente que não aparece. Pode chutar no chutar alto, todo mundo chutar. O topo da pirâmide é a mistura perfeita em eutético 100%. Vamos de novo, a mistura perfeita. O topo da pirâmide é a composição química para a qual tu tem o quê? 100% de eutético. É isso que ele está mostrando, concordam? Tá ali, ó. 100% de eutético. Percentual, 100% de eutético. Portanto, essa escala aqui é percentual. Concordam? Beleza. E por que que... E esse beta aqui, o que é? As fases. Da segunda fase. Vamos falar outra também. Isso é a quantidade percentual do beta, À medida que você vai aumentando o estanho. a quantidade de sangue. Certo? Então, na verdade, quanto por cento de beta eu tenho no meu eutético? 61, não, 60 e pouquinhos. Não. Não, é 38. Não sei, mas é aqui, ó. Essa daqui. Estão me entendendo? Não é 60,9. No caso, aqui na nossa está batendo. Mas a quantidade de beta que eu tenho no meu eutético deve ser essa daqui. Estão entendendo? Isso é a quantidade de beta no eutético. Por quê? Porque eu tenho 100% do eutético, portanto, é a máxima quantidade de beta que eu tenho. Concordam ou não? Estão me entendendo ou não? E a quantidade de estanho, está aqui ou não? Não, a quantidade de estanho não está. Está aqui na escala, desculpa, claro. Tá, perdão. Mas, e aí, ó? A quantidade de estanho está em quanto, ó? Aqui sim, 60,9. Será o quanto? Tá? Então, isso daqui não é 60,9. Pessoal, isso é difícil de entender, pessoal. Eu estou divagando um monte, mas é matéria, está sendo dado. Na verdade, isso aqui é bem importante porque ele está te dizendo os reforços que tu tem. Aonde tu reforça mais, então? Colocando 100% da presença do eutético. Então, só colocar carbono no ferro, adianta ou não adianta? Não. Colocar carbono no ferro, o que faz? Até o limite de solubilidade, o que que é? Por qual solução sólida? Que tipo de solução sólida? Intersticial. Essa daqui é o quê? Hã? Essa daqui é substitucional. Tá? Mas é o mesmo princípio. Quando eu boto carbono no ferro, eu tenho reforço pelo quê?
por solução sólida. Quando eu passo o limite de solubilidade do carbono no ferro, eu devo ter reforço pelo quê? Por alguma segunda fase. Qual é a segunda fase? Uma ligação química ferro mais carbono. Já falei isso para vocês. Vamos ver depois. Tá? E depois aparece o eutético. Tudo bem, pessoal? Pessoal, a liga ferro-carbono? O eutético? Hã? Ali começa a aparecer a presença do eutético a partir da acima da festa. Não. Não tem. O que é esse ponto aqui, pessoal? Onde sai do. Pessoal, Segunda fase. o que é esse ponto aqui onde o beta está cruzando com o eutético? Aonde que dá esse ponto em qualquer gráfico? No final do segundo. Onde começa a ter o texto. Só mais uma resposta. A Maria Eduarda disse uma, eu sempre esqueço o nome, cara, me desculpe. André. Hã? Jorge André. Como? Jorge André. Mas é. Maurício. Maurício não faz, tá? A Maria Eduarda disse uma coisa, o Maurício disse outra. Só preciso de uma outra opinião. O que é esse ponto? Onde que está? Já falou. Líquido? Não. Eu estou temperatura ambiente, velho. Até ali a segunda fase. Tá, mas já falou também. E mais? Alguém tem alguma opinião? A gente começa a ter a presença do ponto do geotético. Também não escutei, mas não tem nada a ver, porque os três estão errados, porque... Agora, velho, na 3? Não tem nada a ver. Esse ponto aqui não existe, é simplesmente uma soma qualquer. Bateu a coincidência de uma quantidade fechar com a outra. Nada mais. Se vocês baixarem isso aqui, aonde que vai dar? Se baixarem isso aqui, aonde que vai dar? Não nenhum. Tá, então, nesse gráfico não dá pra ver onde começa a ter presença da. Do eutético? Claro que Vou dar não. um ponto lá. Aqui. Ah, Que é aqui. Que é aqui. Quando começa a ter um líquido junto com o sólido. Peraí, aquele ponto onde diz o texto que é? Eu. Esse? Não, o de baixo que tem ali. Embaixo aonde, Um bro? pouquinho mais embaixo, começar por ele. Bem onde diz eutético. Aí é. Tem um Isso ponto. aqui não diz eutético? Não, nada. tem uma rodinha. Acima. Aí, isso aí. Nada. Nada, velho. Só uma bolinha no texto. Não, é que tem uma bolinha ali na. Uma bolinha tá ali porque ela resolveu aparecer. Tá lá. Essa bolinha aqui também. Toda pirâmide eutética. Não é nada, é só uma bolinha. Tá? Como essa daqui também, ó. Só uma bolinha. Pessoal, eu vou tocar. Isso aqui é chato. Peço encarecidamente. Quem não entendeu? Essa matéria não é tão óbvia. Alguns alunos antigos meus dizem assim, pô, se não pegar P1, tem uma tendência muito forte de rodar, pessoal. Então, vamos tentar entender a P1. Vocês vão ver, se vocês se matarem estudando para P1, eu tenho certeza que todo mundo vai passar. Porque a P1 é o cara da matéria. Quem entendeu isso aqui, então? É um diagrama de fases em que eu estou te mostrando, numa liga hipotética fácil, o que vai acontecendo. Tá? Então, eu mostrei ali tudo que tem, ó, pessoal. O reforço pelo segundo elemento da rede, estanho no chumbo. O reforço pela segunda fase, beta no alfa. E depois o reforço pelo eutético. Tá? Depois a gente vai ver contorno de grão e deformação plástica, daí é mais fácil. Tá, pessoal? Agora vem... Então, ele já te disse o que é... Na verdade, eu adiantei, né, pessoal? A matéria está explicando só esse trechinho verde aqui, eu expliquei tudo, tá? Bom, então, solubilização do segundo elemento na rede é só esse trechinho verde. Agora ele fala a segunda fase, então é aquela partícula que é formada com o que sobra do limite de solubilidade. Se vocês olharem, olha ali o tamanho que tem, ó, é um monte de átomos, estão entendendo? Portanto, o reforço pela presença dela é muito maior que o reforço pela presença de um átomo, concordam ou não? Tá, pessoal? Então é grande e todo o meu plano... Aonde que está a minha discordância aqui? Está aqui, ó. Para ela vencer tudo isso daqui, ela teria que escalar tudo isso para continuar
caminhando, tá? Então o reforço que se tem é muito maior para uma partícula de segunda fase. E tá aqui, ó. Ele tá te mostrando como essa região azul aqui, o reforço por segunda fase. Que foi o que a gente já viu na transparência anterior. Tá? Então, aumento da resistência mecânica devido à precipitação do eutético é essa zona aqui. Aumento da resistência mecânica devido à precipitação da segunda fase beta é daqui a aqui. E resistência mecânica do metal puro está aqui. Aqui o reforço pela solução sólida. Tudo bem? Então o azul, como tu perguntou, Eduardo, está aqui, ó. E daqui para cá que começa o eutético. Tudo bem, pessoal? Então tá. Microestruturas polifásicas são mais resistentes que o metal puro também. Isso é lógico. Tá? Porque tu tem uma outra fase ali. Agora vem o que ele chama de contorno de grão, então, pessoal. Fica claro para nós que quando tu vem do líquido para o sólido, tá todo mundo crescendo, certo? Portanto, quando eles se batem, eu tenho um novo plano que a discordância teria que vencer. E ainda tem o tensionamento do teu material, porque eles estão crescendo de um lado e de outro. Tá? Bom, o que é isso aqui, pessoal? Isso daí é o que eles chamam de equação de Hall-Pettit. Fica claro que se eu aumento o tamanho de grão, o que diminui? Contorno de grão. Se eu aumento o tamanho de grão, diminui o contorno de grão. Se diminui o contorno de grão, o que diminui? A resistência mecânica. Então, necessariamente deve ter uma fórmula que liga quem? O contorno de grão com a resistência mecânica. Na verdade, deve ter uma forma mais provável que ligue o contorno de grão com a tensão de escoamento. Por quê? Porque, de novo, quanto maior a quantidade de contorno de grão, mais tu restringe quem? O movimento da discordância, que é o quê? Uma discordância se movimentar é romper ou é deformar plasticamente? Portanto, quanto mais contorno de grão, mais tu restringe quem? Deformação plástica. Portanto, a forma que está ali está relacionando quem? Contorno de grão, força plástica. Não, deformação plástica não. Contorno de grão com tensão de escoamento. Só tem que falar o termo. Então, aquela ali é uma relação, essa tal de equação de Hall-Pettit, ela relaciona tamanho de grão médio com a tensão de escoamento. Quanto maior o teu tamanho de grão, ao contrário, quanto maior o teu tamanho de grão, menor a tua resistência mecânica. Tá ali, ó, bem no meio. Tá entendendo, ó? Então, quanto maior o teu tamanho de grão, menor... Desculpa, quanto maior, vem pra cá. Quanto maior o teu tamanho de grão, menor a tua tensão de escoamento. Quanto menor o teu tamanho de grão, maior a tua tensão de escoamento. Certo? Por que não sai do zero aqui? Ela já vai ter uma tensão de grão. Porque ele já vai ter uma tensão de escoamento. Vocês podem achar bobagem, mas celular na prova, eu garanto que 50% não responde isso aí. Tá? Porque na verdade o teu material tem uma tensão de escoamento. Não interessa se o grão é gigante ou se o grão é muito grande. Ele tem que ter uma tensão de escoamento. Vocês concordam comigo? Então, o que é verdade? Que aumenta a tensão de escoamento com a diminuição do tamanho de grão. Concordam? Mas não é verdade que diminui com o aumento do tamanho de grão. Vocês estão me entendendo ou não? Não diminui. Na verdade, tu tem uma inicial. Se tu aumentar muito, ela continua igual. O teu material continua frágil. É isso que ele está te dizendo. Tá? É que tu tem que partir da ordem. Se eu tiver 1 grão... Não, só um pouquinho. Se eu tiver 1, a tua tensão de escoamento é X. Se eu te der 15 grãos, a tua tensão de escoamento também é X. Portanto, só um pouquinho. Mas, se eu te der 35 mil grãos, a tua tensão de escoamento é X mais qualquer coisa. É isso que ele está te dizendo. Na verdade, esse valor de sigma zero aqui, bro, é a tua tensão de escoamento para um material monocristalino, certo? Ou para um material policristalino com um grão estupidamente grande. Tudo bem? Por outro lado, se eu começo a diminuir a partir de um dado valor, aí começa a aumentar a tua tensão de escoamento. Certo? Sim. Portanto, se eu crescer o tamanho de grão para cá... mas se tu já estiver num ponto aqui... Não, tudo bem, daí tu está mudando a tua referência. Tu tá entendendo? Então, na verdade, tu tem que partir da referência do inicial. Aí sim, aí não tem como diminuir a resistência aumentando o tamanho de grão. Pessoal, vocês estão me entendendo, pessoal? Bom,
Então essa é a equação de Hall-Petty, ela existe e se usa bastante, tá? Deformação plástica, o meu quarto mecanismo de aumento de resistência mecânica. Encruamento ou endurecimento pela deformação a frio. Rapidinho. Por que deformação a frio e não deformação a quente? Gera discordância. Porque o a frio gera discordância, a quente também gera discordância. Tensão, né? Hã? Tensão e peso, não se acomoda. Por que o título é encruamento ou endurecimento por deformação a frio? Porque a quente não tem encruamento. Tem encruamento. Mas a quente das discordâncias não se ajeitam. Bem, mas tem encruamento. A moral é que ele apaga logo depois, mas tem. Vocês estão entendendo? Por isso que eu te disse que não. Na verdade, o que acontece? Se eu aperto a quente, o que eu faço? Eu encruo, não encruo. Mas depois ela se ajeita. Só que logo depois ela se ajeita. É essa a moral. Na deformação a frio eu encruo. Mas e aí, como tá frio, ela fica como tá. Tá? Então é aqui que eu aumento a minha quantidade de discordâncias. Portanto, é o fenômeno no qual o material endurece devido à deformação plástica realizada por trabalho a frio. Quem é que faltou? Paloma, né? O que tu acha? Existe uma temperatura de trabalho a frio? Não. Portanto, se tu está me dizendo que é a temperatura ambiente, o trabalho a frio é a temperatura ambiente. Não. É, abaixo da temperatura de difusão. Acho que é difusão. Mas então trabalho quente e trabalho no líquido. Se eu apertar um cara no líquido, não. Não, abaixo antes da temperatura de difusão. Tu está me dizendo assim, que abaixo da fusão é trabalho a frio. Se abaixo da fusão é a frio, acima da fusão é a quente. Não é? Não é? Foi isso que tu me disse? Não, mas tá errado. Ah, existe uma temperatura de trabalho a frio ou não? Sim. Quem é que disse que sim? Quanto tu acha que é? Abaixo ele começa a deformar. Abaixo de onde começa a deformar? Não Ele entendi. começa a ficar plástico. Existe uma temperatura que facilita esse trabalho, mas que ela é menor, mais baixa do que a temperatura para que ele possa se arrumar, se acomodar. Perfeito. Então não existe uma temperatura. Tá me entendendo? A temperatura de trabalho a frio é a temperatura onde tu aperta e ele não volta. Mesmo que ele queira, mesmo que, sei lá, eu. Portanto, a tua temperatura de trabalho a quente é quem? Hã? Acima disso. A gente chama de recristalização. Estão me entendendo? Então, temperatura de trabalho a frio é abaixo da temperatura de recristalização. Existe uma temperatura de recristalização ou não? Não. Uma para cada material. Uma para cada material. Certo? Por quê? Porque se eu apertar o estanho, eu vou ter que subir. Desculpa. Se eu apertar o tungstênio, eu vou ter que subir muito ou pouco para voltar ao normal? Muito. Muito. Se eu apertar o cobre, eu vou ter que subir muito ou pouco? Pouco. Tá? Mais ainda, essa temperatura de recristalização, ela é a mesma para cada tipo de material ou não? Por quê? Ponto de fusão. Cada um tem seu. Não, tudo bem. Mas a temperatura de recristalização ela é a mesma para o estanho, mesma para o cobre? Cada um tem a sua ou não? Não. Por quê? Depende do que eu aperto. Depende do quanto eu aperto. Se eu apertar mais, Maior temperatura. menor. Porque eu tenho mais energia dentro de mim, portanto eu preciso dar menos temperatura. Só, tô falando um monte de coisa que vocês estão só... Uma bomba. Tem alguém gravando aí, você tá falando isso? Bora, vamos. Tá gravando, velho? Bota no YouTube então pra galera ter acesso. Tem alguém que tá botando já, velho. Tá botando aí. Tem, Quanto mais tu aperta, mais energia interna tu tem. Portanto, menos Preciso. energia externa tu vai precisar dar. Concorda? O que é a energia externa que eu tô falando? calor. Calor. Eu também tenho que pensar nisso. Vai vir isso na prova. Tá? Então vamos lá. Esse endurecimento se dá devido ao aumento de discordâncias e imperfeições promovidos pela deformação, que impede o escorregamento dos planos cristalinos. À medida que se aumenta o encruamento, maior a força necessária para produzir mais deformação. Concordam ou não? Quanto mais eu aperto, mais discordância. Portanto, Mais vou ter que apertar. mais força para apertar mais. O encruamento pode ser removido por tratamento térmico, é o que a gente falou. O que para esse caso é um tratamento térmico?
Aquecer. Para esse caso é só aquecer. Ou seja, eu apertei, se eu aqueço, o que acontece? Recristaliza. Tá? Eu já disse como é que é o mecanismo da recristalização ou não? Já? Quando tu aperta, ela é chata, quando dá calor, ela volta ao normal. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Apertei 30%. Dei calor e recristalizou. O tamanho do grão depois de recristalizar é igual ao que eu tinha antes. Por quê? Depende de quanto apertou. Apertei 30%. Dei calor e recristalizou. O tamanho do grão é maior, menor ou igual? Por quê? Porque as discordâncias, quando se movem, formam novos contornos de grão. Vocês estão me entendendo? Agora, apertei 60%, maior ou menor do que quando eu apertei 30%? Menor ainda do que 30%. Concordam? Beleza. Qual é a força motriz da recristalização, então? Traduz para mim? Quanto mais eu aperto, menor fica o meu Qual é a força motriz, então? Pressão é força na unidade diária. Deformação, concordam ou não? Quem é que me dá uma prova de que a força é a deformação e não é a temperatura? Só da temperatura não vai mudar nada. Só de como assim? Só apertou mais. Não, na verdade os dois só vão fazer o meu controle de Qual é volta. a força motriz da recristalização? Quem é que tem que ter para recristalizar? Calor? Difusão. Forte ligação. Tem que ter pressão. Pressão não, foi o que ele falou. Deformação. Tem que ter deformação. Por quê? Se eu não deformar e aquecer, o que vai acontecer? Hã? Não vai mudar nada. Na verdade vai, já vou explicar. Mas não vai mudar nada. Por quê? Porque eu não tenho o grão achatado com as discordâncias para caminhar e formar um novo grão. Vocês estão me entendendo ou não? Portanto, a força motriz, o que precisa ter para recristalizar é quem? Deformação. Certo? O que acontece? Se eu não deformo e aqueço, eu vou dar energia para os grãos, o que vai acontecer? Vai vibrar e de repente um cara dá uma giradinha, o outro também, e fica na mesma linha, e aí se juntam e aumenta o grão, uma porcaria na verdade. Vocês estão entendendo? Então, para recristalizar, para criar um grão novo, isento de discordância, bonitinho, eu tenho que ter o quê? Deformado antes. Na verdade a temperatura é só o ignitor disso aí, vocês estão entendendo? Por isso que eu disse, quanto maior a deformação, Menor o grão. e menor o quê? A temperatura Necessário para para deformar. recristalizar. Para deformar não, para recristalizar. Pessoal, estão entendendo, pessoal? Então, o encruamento pode ser removido por tratamento térmico, certo? Bom, percentual de deformação, então dá para modificar isso aqui. Isso aqui não nos interessa muito. Ele só está te dizendo que a redução diária tem uma relação direta com o percentual de deformação interna. Então esse gráfico que a gente já conhece, tá? Aqui tu tem o processo de laminação e um de trefila, tá? Na verdade ele está te mostrando que o teu grão entra redondo e sai alongado, certo? Aqui de novo foi o que a gente já viu em outras aulas. Quanto maior a quantidade de trabalho a frio, mais aumenta a minha tensão de escoamento e mais diminui a minha deformação final pós-tração. Certo, pessoal? Então aqui uma foto verdadeira de como os grãos ficam antes e após a deformação. Isso daqui teve 60% de trabalho a frio. Portanto, os grãos estão muito alongados. Certo? Na verdade, depois que isso aqui recristalizar, o grão vai ter esse tamanhinho aqui, ó, aproximadamente. Tá? E se tu fizer isso várias vezes, o teu grão vai ser o quê? Cada vez menor e cada vez Mais uniforme. mais uniforme, portanto melhor e cada vez melhor a tua resistência mecânica. Portanto, conversando com meus colegas engenheiros, cada dia menos é verdade que tu tem que jogar o cara na água para endurecer. Cada dia mais é verdade que o teu melhor cara é o que tem grão igual, certo? Não necessariamente o duro, mas o cara que não deixa deformar. Esse é o bom. Tá? Exatamente agora nós estamos uma aula atrás da outra turma. O que é isso aqui, pessoal? Vamos lá.
É que na verdade vocês tiveram uma paralisação de ônibus, eu acho, né? Quinta-feira é feriado. Pega feriado e Não, mas quinta pega os dois, né? Teve uma paralisação de ônibus, né? Vamos lá, pessoal. O que é isso aqui então? Comece a me falar as coisas legais, velho. Eu até acho que vocês entendem a matéria, mas cuidado, que tu tem 3 coisas ali, então tu não pode me dizer o quanto deforma por causa. Tem 3 linhas ali dentro. Então necessariamente tem 3 variações ali dentro. Mas são 3 coisas diferentes. quanto mais você deforma, muito maior você aumenta a tensão de ruptura dele, uma Então, na verdade é assim, pessoal, ó. Vamos lá. Tensão até a fratura. Pessoal, gráfico é algo importante para nós. Vai ter. Se vocês olharem para o gráfico da esquerda, está todo mundo submetido a quem? A mesma abscissa. Certo? Que é a quantidade de deformação a frio. Tudo bem? Se vocês olharem para a ordenada, o que está escrito ali? Tensão de não sei o que e tensão de não sei o que. Então tem 2 coisas na ordenada. E tem 3 linhas. Portanto, a terceira linha ela é adimensional em termos de... A terceira linha ela é adimensional em termos de quê? De tensão. Concordo? Porque aqui fala tensão e tensão. Mas como é que ele vai me botar um troço adimensional no gráfico? Como é que vai saber se é verdade ou se é mentira? Tem a paradinha do lado direito. Tem a paradinha do lado direito ali. Portanto, a escala está aqui. Vocês estão entendendo ou não? Então, na verdade, é um gráfico que está variando, agora tu pode me falar, que varia tensão de ruptura, tensão de escoamento e deformação até a fratura em função da quantidade de trabalho a frio. Concordam? Portanto, para 0% de trabalho a frio, o que eu tenho? A minha tensão de ruptura está aqui, não é? Vou aumentando a quantidade de trabalho a frio, a tensão de ruptura aumenta, concordam? Agora vamos comparar essa ruptura com o aumento da minha tensão de quê? Escoamento com o trabalho a frio. O que salta aos olhos aqui? Leva a tensão de escoamento. Salta aos olhos que os aumentos não são iguais, pessoal. Concordam? Na verdade, o que acontece? Aqui eu estou saindo de quanto? De 230 para 380. Aqui eu estou saindo de 80 para 350. Então o meu efeito é muito maior, como eu já disse em várias aulas. O efeito do trabalho a frio ele é muito maior em quem? Na tensão de escoamento. Certo? É o que ele está te mostrando ali. Pela própria distância de 0% para... Opa, desculpa. Pela distância de 0% para 60%. Tá? Na verdade, daqui para frente, o que provavelmente aconteceria? Romperia. Eu não conseguiria mais apertar frio. O trabalho frio influencia diretamente na tensão de escoamento, porque quanto mais eu deformo, menor o tamanho do grão, mais denso o meu plano, por isso eles ficam mais ligados entre si. Não tem nada de uma coisa. Tem mais discordância. Tem mais discordância. Quanto mais eu trabalho a frio, mais discordância tem mais uma barra outra. Tá? Então o aumento está aqui. Daqui para frente eles não viriam assim, tá me entendendo? Porque eu não consigo reduzir 500% o material, vocês estão me entendendo? Eu não saio do tarugo aqui para gerar um arame, impossível, ele quebra antes. Então na verdade daqui para frente eu deveria fazer o quê? Trabalho aqui. Aquecer de novo para voltar até onde? Até aqui. Só que já com uma área menor, vocês estão me entendendo? E continuar. Tá? E a de baixo o que é, pessoal? Todos concordam que a deformação cai, concordam ou não? O que é essa extensão até a fratura aqui?
Diâmetro não, é a deformação no X de um ensaio de tração. Então isso daqui é um ensaio de tração também, pessoal. É o mesmo que nós temos lá. É o mesmo 3D aquele, vocês não concordam ou não? Só o que ele está fazendo ali? Ah, meu Deus, vamos lá. Aqui, ó. Isso daqui é o mesmo isso aqui. Sim. Concordam ou não? Só que essa linha aqui quem é? É essa daqui, ó. A outra, ok. Essa linha aqui quem é? São os escoamento. Essa daqui, ó. Estão entendendo? E... Opa. E essa linha aqui quem é? Quantidade de deformação. Essa que vem daqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Entenderam ou não? Sim. É aquele 3D plotado só com suas linhas. Não sei, vamos lá. E esse, pessoal, o que é? Tensão de ruptura e tensão de incidência em megapascal. Liga, cobre 5. Percentagem de deformação ao frio em função da tensão de ruptura para o cobre. Percentagem da deformação ao frio em função da tensão de ruptura para um cobrezinho. Beleza! O que vocês notam de diferença de um para o outro? Tudo. Qual a grande informação que vocês têm que tirar daí? O quê? Perfeito, é isso que tem que sair daí mesmo. Porque a resistência mecânica é maior com a liga. Concordam? Sim. Se a resistência mecânica é maior com a liga, também quem é maior? Tudo bem, mas e também a deformação, ou seja, se eu resisto mais, na verdade eu posso deformar um pouco mais antes de romper. Tá? Mas só que a densidade não está demonstrada aqui, né? Mas sim, na verdade, a união de tudo isso aqui implica uma maior densidade disso aqui. Tá? A única coisa de errado que tem nesses gráficos é o que, pessoal? Não é o contrário. Já te explico. E isso é uma aula particular minha que não deveria estar nem sendo dada. Uma aula que eu daria para qualquer aluno de mestrado ou de doutorado. O que está errado nesses dois gráficos? O que é um crime ter? Tu nunca bota lado a lado para comparar dois gráficos em escalas diferentes, senão tu não compara. Vocês estão entendendo? O que um está em 800 e o outro está em 400? Tu bota o olho e tu vê que o da direita aguenta mais ou não? Sim. Por quê? Porque estão em escalas diferentes, então tu só compara coisas nas mesmas escalas. Tá? Mas na verdade é isso aí, pessoal. Então, aqui está aumentando, olha, está rompendo em quanto? 650, sei lá o quanto, e aqui? 380. Tá, então é menos. Então é isso aí, a mesma liga com adição de quem? De um elemento de liga. Fala, mano, o que tu quer perguntar? No caso, conforme tu vai aumentando o equipamento, ele fica menos útil, não sei? Sim. E ficando menos útil, ele não resiste menos a informação, no caso. Resiste baixo. Tá. Mas no elástico ele vai resistir mais. Você não estava me perguntando o que eu falei, Alex. Na verdade eu falei qual a diferença de um gráfico para o outro. O que a gente tem que pegar é que a resistência mecânica do segundo é maior que a primeira, pela adição do elemento de liga. O primeiro é cobre puro e o segundo é cobre com zinco. Pessoal, tudo bem então? Então só para recordar, na verdade aqui ó, a tensão de ruptura vai aumentando, a tensão de escoamento vai aumentando, tá? Especificamente nesse caso ela deu uma queda, mas bom, aí não é comigo, é um caso específico da liga, tá? E a deformação vai diminuindo, certo? Faria mais sentido então o primeiro gráfico está na escala do segundo. Tanto faz, os dois. Não, claro. Primeiro na escala do segundo na escala do primeiro não cabe, né? Mas isso é uma questão de apresentação, tá, pessoal? Isso não dá para apresentar. Posso continuar, pessoal? Próximo gráfico, quem explica? Pessoal, é muita informação na P1 aí, pessoal. Muito.
Próximo gráfico, o que é ali, pessoal? Propriedade mecânica. Mecanismo de transição inútil frágil. Não, o que diz ali embaixo é... Aqui diz recuperação, recristalização e crescimento de grão. Aqui diz, o que diz aí, velho? Annealing. Acho que diz annealing temperature, temperatura de recozimento, alguma coisa assim. A esquerda diz... O que diz aqui, pessoal? Tamanho de grão. E aqui o que diz? Conseguem ler aí, pessoal? Se eu leio, resistência à tração, megapascal. Ali, ó, grain size embaixo, em milímetro, tamanho de grão. Tá? Então, grain size, tensile strength, resistência à tração. Aqui, annealing temperature, temperatura de recozimento. Aqui, recuperação, recristalização e crescimento de grão. Vamos lá? O que é isso aí? Propriedades mecânicas. E? Annealing temperature. Quer dizer que essa tal força exercida sobre tal temperatura ele vai ter divergir de recuperação. Como é que é? Como é? Dependendo da pressão aplicada nele, da força aplicada, tal temperatura ele vai recuperar tantos por cento. Ou vai recuperar um tanto, uma certa quantidade. Não. Não está variando, a quantidade de deformação não está variando aqui. Deixa eu ver. Não, a quantidade de deformação não está variando aqui. Daí a utilidade dele está baixa e a tensão dentro dele está gigantesca. Tu vai aumentar. Só um pouquinho, onde é que me mostra isso? No primeiro gráfico. A dutilidade está baixa e a tensão dentro dele está alta. Por causa que ele foi trabalhado a frio. Tu vai aumentando a temperatura, a dutilidade dele vai aumentando, a tensão vai diminuindo, porque você aumenta a mobilidade, as discordâncias vão se juntando, vai formando um novo contorno de grão. Então, isso daí tu está gerando grãos menores. Tu trabalhou a frio e tu tá reaquecendo ele para ele gerar novos grãos menores, para poder você recomeçar o trabalho a frio. É isso. É isso. Porra. Claro que com os meios do caminho que faltou, mas é isso. Tá? Então isso aqui é o gráfico de quê, pessoal? De recuperação de propriedades durante a recristalização. Na verdade é um determinado material que eu apertei. E eu estou aquecendo a temperatura. E eu estou aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura, ele está me mostrando o que está acontecendo com a dutilidade e o que está acontecendo com a tensão. Tensão estranha, com a tensão de ruptura. Tá? Isso é o de cima. Tudo bem? Portanto, quantos estágios de recristalização? Quantos estágios eu tenho no aquecimento de um material encruado? 3. Quais? Recuperação, recristalização e o crescimento de grão. Ou seja, se eu deformei um material no início até o final da recuperação, o que eu faço? Eu simplesmente libero pequenos movimentos atômicos. Ou seja, o cara deixa de ser tão frágil. Ou seja, eu não mexo com as discordâncias, eu simplesmente desacavalo elas. Vocês estão me entendendo? A fragilidade cai, mas eu não tenho grandes mudanças na propriedade mecânica de resistência. Ele continua com a mesma resistência. Tudo bem? Então existe o que ele chama de recuperação, é um pequeno aquecimento. Algumas coisas acontecem ali, a gente vai ver com bem mais detalhes. Tá?
Mas não acontece grandes mudanças de resistência mecânica durante a recuperação. Quando eu começo a recristalizar, o que começa a acontecer? Eu começo a formar novos grãos isentos de deformação. Mas eu não formo todos numa tacada. Certo? Por isso que a minha tensão começa a cair aos poucos. Certo? E por isso que a minha dutilidade começa a aumentar aos poucos. Até o final da fase de onde eu tenho a minha dutilidade no máximo e a minha tensão no mínimo. Por quê? Porque está todo mundo recristalizado. Certo? O que acontece quando eu chego nessa fase de crescimento de grão? O que acontece quando eu cresço o grão com a minha resistência mecânica? Não, foi o que eu falei antes. Não. Segue igual. Eu aumento muito a fragilidade. Fica muito fácil eu quebrar o grão. Entendeu? Mas a resistência, puxando, resistência mecânica é o quê? É a resistência da ação. Ela deve continuar muito quase igual. Por outro lado, tem problema em aumentar o grão ou não? Sim. Sim, qual? Não, está te mostrando que não? De novo, pessoal. O que ele está mostrando ali? Eu te dou um material encruado. Eu dou uma recuperada e ele só mexe algumas propriedades mecânicas. Não muito, mexe muito pouco. Tá? Então, tá aqui, ó, igual. Caiu um pouquinho a tensão de escoamento. Aí começa a recristalizar. Começa a cair a tensão de ruptura. Concordam? Por quê? Porque eu estou gerando cada vez mais o quê? Hã? Falem alto, você não tem medo. Discordância? Mais grãos, é isso aí. Cada grão sem deformação eu estou gerando, concordam ou não? Portanto, vai sempre caindo a dutilidade, concordam ou não? Isso. Vai sempre aumentando a dutilidade, vai sempre caindo a tensão. Tranquilo? Até que a dutilidade não aumenta mais. Por que não aumenta mais? Porque chegou no, já não tem mais grão encruado, vocês estão entendendo? Quando não tem mais grão encruado, se eu puxar um grão aqui ou um grão aqui, puxando, não muda muito. Vocês estão entendendo? Então, a dutilidade não cai com o aumento do tamanho de grão, porque não muda muito. E a tensão de puxar cai com o aumento do tamanho de grão? Também não, porque não muda muito. O que pesa com o aumento do tamanho de grão é o quê? A resistência o quê? Impacto, que a gente chama de fragilidade. Esse grão aqui, se eu der uma batidinha, ele sim vai. Vocês estão entendendo? A resistência mecânica com a recuperação, com a recristalização e com o aumento de tamanho de grão. Tá? E está te mostrando a dutilidade aumentando com a recuperação, aumentando bastante com a recristalização e se mantendo constante com o tamanho de grão. Concorda? O que ele está mostrando aqui embaixo, nesse gráfico? Ali, não dá pra ver, é o grain grow que eu falei, não, desculpa, era grain size na esquerda, né? E embaixo era a linha de temperatura de aquecimento, tá? Então ele está te mostrando, ó, que a partir daqui já começa a crescer o grão, concordam ou não? Por que já começa a crescer grão? Quem é que começa a crescer aqui? Hã? Não. Qual o tamanho de grão de quem? Como é que vai crescer o tamanho de grão se eu estou na recuperação, na recristalização? Hã? Pessoal, eu sei que está acabando a aula, pessoal. Não, acabou. Tudo bem. Na verdade, quem começa a crescer aqui é o grão do que já recristalizou, vocês estão entendendo? Tá? E quando chega aqui, como estão todos recristalizados, o tamanho de grão começa a subir bastante. Tá? E nessa região, ó, sobe o tamanho de grão e a mudança nessas duas propriedades
Quente. Tá, pessoal? Vamos ter que ver cada um deles na aula que vem, então. Alguém pode anotar onde eu parei aí, por favor? Nem recuperação, então.